Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do BlueSoft Podcast. Aqui a gente fala sobre um monte de assuntos relevantes para o varejo, especialmente para o varejo supermercadista. E hoje eu trago um cara aqui que é fera. Fica com a gente para conhecer o nosso convidado. Muito bom, e quando eu falei que ele é fera mesmo. Eu estou aqui hoje com o Rodrigo Leão, diretor de marketing da Neogrid. Leão, bem-vindo ao nosso podcast, obrigado por ter aceito o nosso convite. Fala, Andrezão, tudo bem? Saudade de você, cara. Nossos bate-papos sempre tentando trazer um pouco mais, né, de conhecimento e principalmente de visão daquilo que está acontecendo no front, né, cara? Não adianta falar de backstage, livrinho. Aqui é execução, né, André? Muito bom, cara. Muita vontade aí da gente poder compartilhar aí muito do que a gente está passando hoje. Excelente. A gente fala de realidade. E é muito bom porque a gente vai falar hoje de trade marketing, vai falar de estoque, vai falar de liberação de caixa, tem muito assunto legal. Mas antes da gente começar, queria que você contasse um pouquinho da sua história para a gente. Conta um pouquinho como é que você começou, por onde você foi passando, né? A tua jornada até aqui na Neogrid. Ó, André, minha jornada, né? Eu falo que começou na engenharia naval. Se tem uma coisa que eu posso garantir é que o barco nunca vai afundar. Mas brincadeiras à parte, André, fiz poli, né, engenharia naval. Minha história toda começou na Petrobras, saí da parte de amarrações, né, de plataformas. Fui convidado pelo Itaú, né, para poder tomar conta de todos os processos, né, e principalmente produtos pessoa física, né, em todos os canais eletrônicos. Então, toda essa base, né, tecnológica e principalmente contato e relação com clientes. No meio dessa trajetória, chegou a Spring Wireless, né, com o Marcelo Condé e o Julian Antonioli. Foram caras que tiveram uma visão e me trouxeram, né, para esse novo mundo, né? Vieram com uma captação, né? Primeira empresa brasileira com dinheiro estrangeiro no Brasil, numa época que ninguém falava de startup, né, André? E aí eu saí desse mundo de PJ, virei um cara focado e destinado a desenvolver negócios, né, no mundo corporativo. Com o conhecimento que eu tinha em mãos, tinha que desenvolver um canal, né, que era toda essa parte de produtos bancários, etc., utilizando mobilidade. Então, aí começou o primeiro contato, né? E aí, na época, a gente começou a construir uma história muito legal, né, com grandes clientes, ao ponto de, em uma relação, um contato com uma agência, a gente fez uma proposta de produto, né, que atenderia esta agência. E aí, o contrato acabou não fluindo, mas eu acabei entrando nessa agência, né? Na época, né, eu acabei me casando, né, com a dona dessa agência. E aí, cara, acabei migrando para essa agência e lá nasceu uma necessidade importante, que era gerir pessoas em campo. Fazer a execução de loja, né? Que hoje é o Retail Execution, que não existia na época. Nasceu a Trade Force, né? Uma empresa que não tem sabe, eu sempre brinco que é uma empresa ímpar, porque nasceu do 0, com uma história real, né? Feita e construída com um propósito que era transformar essa mecânica, essa gestão de equipes de campo, principalmente com números, né? Eu, como engenheiro, não conseguia imaginar empresas de grande porte, né? Imagina empresas como uma Unilever, como uma Danone, como uma Nestlé, investindo fortunas, né? Com grandes equipes, e não ter realmente uma gestão efetiva de como todo
esse componente tão importante, né, que é a execução, não ser mensurado. Então não tinha, André, como saber onde que o cara estava, se ele estava executando bem, né, aquele agendamento que foi feito, né, nas visitas de loja, principalmente atuar em cima dos itens que realmente transformam uma loja. E principalmente o resultado, né, André? Né, você investe nas pessoas para poder trazer um resultado. Então, quanto, né? Qual o ROI de cada PDV? Quanto que eu devo destinar do tempo desse colaborador para que a gente possa impulsionar? E aí, cara, eu conhecia todo esse meio, né, de agências, conheci o meio principalmente das indústrias, e, cara, a gente começou a trazer tudo que estava nesse sistema, né, de recebimento dessas informações via telefone e validações para o que é hoje, né? E o Cris, o Edu e o Leandro me deram a oportunidade aí de realmente poder desenvolver toda a parte de vendas e de marketing da empresa. Com isso, a gente galgou muito dos clientes, né? Principalmente relacionados a essa parte, né, principalmente os clientes focados no CPG, né? E aí, o Consumer Goods, aí, a gente viu essa estrutura crescendo muito rápido, numa velocidade incrível. Cris e o Edu receberam a indicação da Endeavor, e, cara, no meio desse processo, um baita de um crescimento com toda a estrutura, o Greg ali atuando na parte financeira. A gente chegou no meio desse caminho e encontrou o Miguel Aboab, né? Com toda aquela estruturação, com todo aquele conhecimento, com aquele histórico de DataSul. E aí, cara, mais uma vez o olho brilhou, né? Vendo toda aquela estrutura, vendo todo aquele momento e falando, cara, a gente tem todo o potencial para poder realmente deixar isso, né, um legado para o mundo, né? A gente pode transformar isso, toda essa cadeia. Não só esse ponto que a gente está tocando, mas todo o supply chain. Então, quando veio esse convite, mais uma vez, cara, uma mudança radical. E aqui estou, André. Né, primeiramente entrei, né, desenvolvendo a parte de vendas enterprise junto com o Robson Munhoz, que é outra lenda. E aí, no meio dessas mudanças, surgiu uma oportunidade para eu falar, poxa, por que você não pega a nossa área de marketing já com esse foco de vendas e suporta, né, toda essa operação? Então estamos hoje lá, cara, firmes e fortes, mudando essa história, né? Sincronizando a cadeia de suprimentos, agora a nível mundial, sempre focado em demanda real, cara. E eu acho que a gente tem um papo muito legal aqui para poder dar continuação a essa história. Ah, com certeza. Pô, Leão, parabéns aí pela história, cara, realmente incrível, né? E legal que você não deixou o barco afundar nenhuma vez, né? Na verdade, aí a sua formação inicial valeu a pena, e especialmente nesse mundo de startups, né, quando você estava lá no começo, isso é muito importante, né, cara? O fato de conseguir ter aí uma empresa que você fundou do zero e conseguir ver isso passar por duas grandes fusões, dois M&As importantes, e ver esse filho crescer e tá aí fazendo diferença em muitas empresas aí pelo Brasil e pelo mundo, realmente é uma história bem legal, incrível. Parabéns, cara, parabéns mesmo, muito bacana. E quero pegar um gancho, né, nesse tema aí, para a gente falar um pouquinho de trade, né, de trade marketing, que acho que foi uma das coisas, um dos grandes problemas, das dores que você percebeu que existia para a indústria, que existia lá no supermercado. Você comentou um pouquinho, pô, a indústria tem aquele time enorme em campo e ela não sabe se o cara foi, se o cara não foi, quanto tempo ele passou lá, se executou bem, se fez as ações que precisava ou não, né? Como é que você viu esse mundo evoluindo, né? Desde aquela época que você começou até hoje, cara? Como é que tá esse mercado? O que a gente ainda tem de oportunidade aí? André, muito legal essa pergunta, cara. Eu sou
um dos apaixonados, você sabe, né? Principalmente que eu nunca larguei, né? Nunca deixei isso de lado. Sempre, não só acompanho, mas a gente tem toda a estrutura da Trade Force, né? Montada e já integrada com todo o arcabouço, né? O grid. Então, virou, né? Uma feature importante, né? De execução. Eu acho que tem pontos de evolução, André, que a gente vê claramente. O primeiro deles é o seguinte: antes, a história, né, da execução, de garantir que o promotor estava na loja, ou seja, gestão mesmo de pessoas, horário de entrada e saída, era o grande teaser. Puxa, era um movimento, era tudo, cara, que se queria naquele momento. Por quê? Você tinha promotores espalhados no Brasil, e você não sabia se o cara no Amapá, em Rondônia, estava realmente realizando aquele trabalho. Porque você estava em São Paulo, estava no Rio, estava em Minas, né? Então, acho que esse foi um primeiro passo importante. Ainda tem aqueles gaps, porque você conhece bem, né? A gente, infelizmente, tem ainda um gap entre aquilo que a gente assina como um profissional e aquilo que ele executa. Mas eu acho que isso deixou de ser tão relevante, André, quando a gente começa a avaliar o retorno sobre o investimento dessas execuções. Então, aí entraram 3 pontos importantes, né? O primeiro deles, a execução da indústria, propriamente dita. O segundo é a execução dos distribuidores, né? E o terceiro é a própria execução dos encarregados de loja no supermercado. Quando começou a ser estruturado todo esse processo, porque pensa, um distribuidor ele está preocupado em manter o seu plano de excelência, né? Ele tem que garantir as políticas de preço, eles têm que garantir que as inovações estão positivadas, ele tem que garantir que o mix de loja está correto para cada um dos tamanhos de loja que eles atendem, e principalmente aplicar os materiais de merchandising. Como é que ele consegue garantir isso? Gestão de trade. Como é que ele consegue provar isso? Todas as auditorias, pesquisas e fotos que ele consegue através da ferramenta. Pegando o gancho da indústria. A indústria tem 3 modelos, basicamente. Equipe própria, equipe terceirizada como agência e equipe mista, que é a equipe própria mais agência. Quando a gente olha para esse arcabouço, ela tem também ela quer garantir, né? Aí já no canal direto, ela quer garantir o quê? Primeiro, que aquela negociação que ela fez está correta. Por quê? Porque ela pagou por aquilo. Então ela tem os espaços negociados, o planograma que ela desenhou junto com aquele grande varejista, né? Terceiro ponto que ela quer garantir, que aquele básico, né, André? Os 4 P's aqui, se a promoção, se o preço, se o local daquele produto é correto. Assim, a gente o básico, né? O básico ser bem feito. O básico eu falo assim, poxa, mas por que esse produto não vende? Cara, é só se tem na raiz. Às vezes você olha, você tem um produto na loja, mas ele não está vendendo. Quando você vai na execução de loja, André, você vê que o preço não está na gôndola. Se o preço não está na gôndola, o produto não gira. Então, é super bacana, né? Quando você entra dentro desse meio, e aí você começa a utilizar os dados que você tem dentro do teu meio ambiente. E o terceiro, André, que a gente não pode esquecer, e é fundamental, é o varejista. Por quê? Ele está preocupado em garantir que aquilo que ele negociou com a indústria está positivado. Por quê? É um recorrente mensal por mês, né? André, só para dar uma ideia. Mas, né, se a gente olhar para os supermercadistas, existe um grande filão em se aproveitar as áreas negociadas. Eu brinco sempre, né? Você sabe qual é o metro quadrado mais caro do Brasil e provavelmente, né, da América Latina? Deve ser um espaço dentro da gôndola do supermercado, né?
Principalmente daquelas grandes lojas, de grandes redes, onde tem um alto volume. Então, dentro dessa estrutura, André, o que está acontecendo, né? É um movimento ainda lento, porque isso já foi mapeado desde quando a gente montou a estrutura, né, de gestão mesmo, e que a gente está puxando muito dentro da Neogrid, que é: não adianta você ter dados sem execução. Então, vou dar exemplos. Na Neogrid, a gente tem 6.300 distribuidores conectados. Vou repetir o número. 6.300 distribuidores conectados. Pergunta: quantos desses estão realmente hoje executando e validando o seu plano de excelência para que isso tudo funcione? Talvez a minoria não deles. chega a 5%, André. Uau. Tem muita oportunidade para melhorar. Você executando dessa forma, André, você aumenta a venda no distribuidor e aumenta a venda da indústria. É uma simbiose. Todos ganham. Então, ganha. Claro, se você executar bem, você vende mais, os dois lados ganham. E dentro do plano de excelência, você sabe que você recebe um incentivo, né? Um incentivo na próxima compra. Então, é bom para todo mundo. Só que o que você precisa? Integrar os dados seus que estão dentro de casa, distribuidor, para colocar na mão de quem vai executar. Não adianta gerar insight, né? Que é o ponto que você me perguntou. Então, saímos daquela estrutura de controlar o cara, saímos dessa estrutura de gerar insight e dar ações para o cara que está executando, né, André? Então, já dei um exemplo aqui, distribuidor. Na indústria, hoje a gente tem conectado mais de 133 grandes varejistas. A gente fala de grandes varejistas, André, porque todos os que colaboram são grandes. Não interessa o tamanho físico, quantas lojas. A gente tem toda essa estrutura justamente para auxiliar indústria e varejo para que os dois ganhem mais. Não é no intuito de pender por um lado e para o outro. É justamente para mostrar as oportunidades. Pô, Léo, me dá um exemplo. Quando você tem o indicativo, né, de um produto que não está vendendo, um item sem venda que a gente tem dentro de casa, na BlueSoft a gente tem lá, tá lá, todos os números. Não está vendendo esse item. Se a gente tem inteligência por trás para poder levar essa informação na mão do cara, ele já entra com os itens que ele precisa tratar. Só que ele vai tratar da indústria dele, que ele está tomando conta, certo? Perfeito. Então ele vai olhar todos os itens e falar: cara, preciso resolver isso. Se eu resolver isso, eu vou vender mais. E vai ajudar o varejista. Quando a gente entra no varejista, aí, André, a gente está falando de um canyon, tá? Porque se na indústria a gente já tem um gap, no varejo, vou tentar dar uma ideia do que a gente faz aqui. Imagina que a BlueSoft rodando, baita software, um baita gestor do teu negócio. Só que existem pontas que a gente pode melhorar. Imagina que a gente vai agora, ao invés de usar gasolina, a gente vai usar nitro junto com essa gasolina para poder correr mais forte. Então imagina que dentro da BlueSoft a gente já tem um apontamento de um item que não vende. E nós, com essa inteligência, já mostra o seguinte: poxa, é um produto que tem giro diário. E é um produto que está em estoque na loja. Poxa, Leão, como é que eu vou fazer isso? Já está pronto. A gente entrega isso no aplicativo. Imagina, André, que o gestor da loja, o encarregado daquela sessão, ele entra de manhã e fala: como eu vou transformar minha loja? Que eu preciso vender mais. Ele vai abrir só o aplicativo, como ele faz, né? Não abre o WhatsApp dele para responder os amigos, responder piadinha. Abre o aplicativo na TradeForce e fala: opa, chegaram meus dados Neogrid aqui.
O que eu preciso ver? Baseados na BlueSoft. Opa, esse item preciso resolver. E esse outro? Resolver. Como que a gente mensura, André, que esse cara, que esse nosso colaborador, ele está cumprindo o papel dele? A gente vai ver a venda na BlueSoft. A gente vai olhar na BlueSoft e falar assim, mexeu o sellout? Concorda que a gente estava vendo, ó, não vendeu. Na BlueSoft a gente viu, não vendeu. Opa, tem um problema. Já mandamos para a pessoa, mas automaticamente, se ninguém colocar a mão, André, acabou a história do insight, é ação. Fica aquele apontamento. Então, por que a loja não vendeu mais? Olha, porque o André não deu baixa nesse estoque. Por que a loja não vendeu mais? Porque o Leão não terminou de negociar esse produto junto com essa grande indústria. E aí, André, a máquina começa a girar sem ter interação manual. Melhor ainda, André, se a gente for olhar, né, encadeando, não sei se eu estou me estendendo muito, mas melhor ainda, quando a gente resolve este problema, que é um problema de loja, certo? Perfeito. Com um problema logístico. Sim. Que é o porquê, esse sonho grande do Miguel de sincronizar a cadeia de suprimentos. Imagine então, André, que essa parte importante de execução já está sendo feita. Agora imagina se você colocar inteligência na parte de compra, ou seja, tudo que você abastece no teu supermercado é aquilo que você precisa. Sem excesso, né? Sem excesso e sem falta. Com inteligência, SKU. André, muda o jogo. Só para dar uma ideia, quando a gente implementa a ferramenta, né, de replenishment, né, de reposição, vamos parar de falar em inglês aqui, de reposição inteligente, né, que a gente chama de pedido inteligente. O que você precisa pedir para a indústria para você abastecer? Quando você não utiliza inteligência, André, e aí eu vou te dar dados de mercado, que isso eu posso te dar, 32% do total de estoque dos varejistas é no mover. São produtos que não se movimentam há mais de 90 dias. Produto sem giro. Sem giro. Ah, Léo, você está brincando comigo? Não. E sabe como é que isso foi ocasionado, André? Por um aspecto muito importante. Primeiro, de um lado, você tem um comprador, né, dentro do nosso varejo. Pô, então eu sou varejo, tem um comprador. Qual a meta desse comprador? Comprar mais, certo? Por um valor menor. Do outro lado, você tem a indústria. Qual a meta da indústria? Tem que vender o máximo possível pelo maior valor possível, né? Antagônico. Como que esse match acontece, André? Esse match acontece, né? Como é que acontece o melhor dos caminhos quando os dois têm esse tipo de meta? De um lado, a indústria oferece um pacote, né? Um mix, e dentro daquele mix existem alguns produtos que a gente sabe que não giram porque a gente tem todo esse histórico, né, André? Quando a gente olha na BlueSoft, a gente vê esses indicadores, e quando a gente está com o NeoGrid, então, aparecem sinalizações. Cuidado, compre sim, tenha mix na loja para você poder aumentar, mas cuidado com os volumes que você vai colocar dentro de casa. Entendeu, André? Então, ele vende aquele pacote e do outro lado, a área de compras fala, puxa, consegui! Que sensacional, comprei um volume fantástico aqui, ó. Trouxe para dentro de casa e olha o preço que eu paguei por isso. Só que isso não acontece com uma indústria, André. Acontece com todas as indústrias. E quando você vê isso, depois de mais de 10 anos, vamos colocar assim, mais de 10 anos com essa mesma mecânica, com um lado, né, nós varejistas, comprando dessa forma, com essa meta, e do outro lado, a indústria vendendo dessa forma, a gente vê de um lado a indústria reclamando porque não tem margem, e do outro lado, o varejo reclamando que não tem margem. Por quê?
Porque os dois não pensaram em conjunto que, se nós focarmos nos volumes corretos, dentro do mix correto, os dois vão vender mais e os dois vão ter poder maior de barganha. Por que a gente fala que a gente libera caixa, André? Porque com nossa inteligência, a gente consegue rapidamente identificar esses problemas, de comum acordo, a gente colocar para a indústria aquilo que está acontecendo com alguns produtos que estão parados e que precisam girar, porque a gente precisa liberar caixa, e aí fazendo ações com novos, né, fora do ponto natural, fazendo promoções, executando loja como se deve fazer, para justamente liberar caixa. Com o varejista com caixa liberado, a gente fortalece toda a cadeia, porque dessa forma, André, a gente vai matar todo o sistema. Por que todo mundo tem medo da Amazon, André? Porque dentro dessa estrutura na Amazon nunca acontece. Ele só pede o que ele precisa. E a indústria entendendo que ela consegue vender mais, porque você concorda? Está todo mundo alinhado. Qual que é o nosso alinhamento? Vender mais. Não é empurrar produto. Essa história puxado pelo consumidor, né? Exato. Demanda real. Por que dentro de casa, né, André, a gente fala muito, né, e no momento de crise, né, no momento onde aconteceu essa infelizmente, né, esse evento chamado Covid, a gente vê claramente, André, que quem estava baseado, né, em estatística, histórico de vendas, olha para os últimos 3 meses, aí eu faço a programação, tombou. Não dá para olhar para trás mais para poder prever o futuro. Exato, cara. E aí que entra a mágica. Por que o Miguel Aboab sempre bateu o martelo desde quando ele criou a Neo Grid, falando: não podemos depender do histórico de vendas. Por quê? Porque pode surgir um negócio chamado Black Friday. O Covid é uma Black Friday semanal. Que todo mundo fala assim, poxa, mas o que a Neo Grid faz de diferente no mercado? É transformar a demanda real, sincronizando a cadeia de suprimentos, né? Chegando inclusive à execução de loja, para que ambos vendam mais. Indústria e varejo. Indústria, distribuidor. E como que isso acontece? Utilizando a demanda real e inteligência artificial. Poxa, mas inteligência artificial, cara, é uma coisa muito fora do meu mundo. Então, vamos lá. A gente utiliza, né, algoritmos, a gente utiliza tecnologia para que você não tenha que encostar, para que você não tenha que colocar isso num sistema. A gente faz isso automaticamente para você. A gente já faz a sugestão, a gente já devolve para dentro do seu RP. Você não precisa ficar pensando, conjecturando. E isso, André, muda a cara de toda essa estrutura. Essa é outra coisa, André, que ficou no passado, né? Então eu dei aqui as 3, né? Aquele controle one-to-one. O segundo, usar os dados internos. E o terceiro, André, tecnologia era uma barreira. Agora é sobrevivência. Sobrevivência. Então, assim, quando a gente olha para o varejo, conhece um software como a Bluesoft, por exemplo, cara, olha a revolução que vocês fazem no varejista. Por quê? Vocês têm experiência, tecnologia e processos que dão certo. Então, quando eu falo para, né, você pergunta assim, poxa, mas qual que é a diferença de vocês? A gente sabe sincronizar a cadeia de suprimentos em cima da demanda real, utilizando nossos processos, nossa tecnologia e nossa experiência, as pessoas. Quando a gente implementa essas chaves, André, não tem erro, cara. É gol, é venda. Muito bom. Como é que a Grid te ajuda? Vendendo mais. E quer dizer, fazendo um recap aqui, a gente começou falando lá da execução, falamos lá do trade marketing, falamos do promotor na loja, fazendo a coisa que vai gerar maior resultado. A gente falou de ter indicadores de tudo isso que está acontecendo. A gente falou do próprio varejo,
do próprio supermercado, até porque nem toda a indústria vai ter promotor lá dentro, cuidando disso também, garantindo que o pessoal da reposição está atuando na coisa certa, na hora certa, para garantir maior desempenho, que a gente vai conseguir responder a eventos de ruptura, de qualquer tipo de problema na loja, com velocidade e já descobrir rápido se aquilo foi resolvido ou não, com base no sellout. Só que tem alguns problemas que não dependem apenas da execução da loja. E aí a gente começa a pensar em como é que a gente compra, seja para o CD e para depois distribuir para a loja, ou como é que os fornecedores vão abastecer essa loja e como é que a gente toma essa decisão. Que muitas vezes, por conta da maneira que indústria e varejo funcionam, as negociações acabam sendo prejudiciais para as duas pontas. A indústria perde, o varejo perde, o consumidor perde também. E aí a gente tenta criar uma grande sincronização, entendendo a demanda do consumidor, aquilo que ele quer comprar, sem olhar tanto para o passado, mas entendendo o que está acontecendo agora, porque a gente está vendo aí a Covid trazendo uma grande lição para a gente, que o passado nem sempre ajuda a gente a entender o futuro, e a gente, com esses dados, consegue entender o que a gente precisa comprar, com qual volume, para não faltar estoque, não ter ruptura, para não ter estoque demais, que acaba consumindo todo o caixa do supermercado, e assim a gente garante um giro melhor, ganha a indústria, ganha o supermercado e ganha o consumidor, que vai ter sempre aquilo que ele quer, aonde ele precisa para poder comprar. Você matou a charada, André. É exatamente esse ponto, né, que a gente toca, né, porque numa conversa, quando a gente senta junto à indústria, senta junto ao varejo, senta junto com o distribuidor, o consumidor sempre está no centro. A gente falou o backstage, né? A gente falou aqui o pano de fundo, né? Como as coisas acontecem. Mas por que a gente olha para isso? É porque a gente quer garantir que o consumidor encontre, na quantidade certa, na qualidade que ele busca, na hora certa, no preço, aquele produto. E para isso acontecer, tem essas duas mágicas que precisam acontecer. A execução da loja precisa estar legal, utilizar essas informações, seja a indústria, seja o varejo, porque hoje existe tecnologia para isso. E do outro lado, André, a gente tem muito claro, né, que essa outra parte de logística, de supply, né, de como eu compro, né, de como eu vendo, a gente chama de pedido perfeito, né, dentro da estrutura Neogrid, né, é o pedido ideal. A gente desenha para a indústria também, porque a gente tem essa informação, para falar, não venda mais do que... Por quê? Porque você vai acabar estacionando e cria um ciclo, né, André? Olha o ciclo que fantástico. Eu vou lá e vendo um pacotão com baita desconto. E alguns produtos vão encalhar. Quando eu sento de novo com aquele comprador, o que acontece? Olha, cara, eu não consegui escoar tudo aquilo. Então, eu preciso que você compre para mim espaço extra. Eu preciso que você compre um pedaço maior do planograma para a gente possa... E eu preciso dar desconto, promocionar o produto. Lembra da história que eu te falei? Do ciclo, né? Eu brinco que é o ciclo da miséria. Aí você vai, promociona, aí ele vai de novo. É um ciclo, cara. Aí ele volta de novo, ele precisa vender, porque ele precisa bater meta daquele outro mês. Aí ele faz tudo de novo, ele senta de novo, aí o comprador precisa comprar mais no volume, com um menor preço, e assim vai indo. Tanto que quando a gente olha, né, para a média do Brasil, olhando para o Brasil inteiro, a gente vê esses números que a gente considera astronômicos. Pensa se esse dinheiro, André, tivesse no bolso do varejista para que ele possa realmente gerir seu negócio respirando, né? Quem são os donos dos varejistas se importando realmente com esse caixa. E do outro lado, a indústria olhando e falando assim, que bom que eu estou pensando em sellout. Por quê? Sellout, enquanto o consumidor não compra, ninguém vendeu, André. Enquanto o consumidor não comprar, ninguém vendeu. Foi só né? Essa frase, o Miguel, a Boab repete muito, né? E a gente acaba
incorporando de verdade, André, porque incrível, né? A gente está em 2020 e a gente ainda tem esses conceitos ainda arraigados no passado. Pensa, você só está transferindo produto para o distribuidor, para o varejista, dentro do estoque. Agora, o que interessa? Atender o nosso consumidor, né? Deixá-lo ele satisfeito, feliz com aquilo que a gente faz de melhor, né? Entregando as soluções para eles. Então, o que é a solução para ele? Como você bem falou, no lugar certo, na hora certa, na qualidade que ele está esperando e no preço que ele considere, né, dentro daquela estrutura, acessível. Essa parte de busca desses meus fornecedores é fundamental nessa hora, André. Se você não tiver uma base importante de fornecedores, como é que eu faço para gerenciar isso tudo? Para ter fornecedores suficientes, hábeis e que me entreguem na hora certa, na quantidade correta, na qualidade que eu preciso. Só com tecnologia, André. É outra coisa que a gente tem dentro de uma demanda latente dentro de casa, porque isso é um gargalo, né, André? Pensa que você, antes, tinha já todo, né, o estímulo em cima do meio histórico, acabou o histórico, né? Então eu vou ter que conviver com isso. O que eu preciso? Eu preciso que todos esses elos sejam fortes o suficientes financeiramente, né, André? Porque hoje, caixa é rei. Você entra com qualquer financeiro, seja do distribuidor, seja do varejista, seja da indústria, pergunta para ele qual que é o que está na cabeça dele hoje. Caixa, caixa, caixa. Então, se nós focarmos no nosso cliente, enxergando a demanda real, estruturando nossos processos, a gente chega lá, André. O que a gente pode deixar acontecer, e infelizmente ainda a gente tem uma mecânica retrógrada, ainda a gente tem uma mecânica, né, considerando todo o processo, e a gente está vendo pelos números, você pode matar, né, o que a gente chama da galinha dos ovos de ouro. Se a relação não for ganha-ganha, André, imagina, você vai explorando o varejista a ponto dele ter mais de 30% do estoque dele de produtos que não giram. Como é que ele vai pegar, como que ele consegue caixa para poder fazer com que realmente os produtos que entregam valor para o cliente final possa ser gerido? Então, eu acredito muito nesse movimento, André. Eu acredito muito que esse evento do Covid fez com que todo mundo começasse a pensar nisso. Alguns já partiram muito mais forte em direção ao sellout e estão realmente olhando para números todos os dias, André. Você olha assim, verdadeiras revoluções, e aqui fica o convite, né? Para quem quiser conhecer essas revoluções, e de verdade, André, ver acontecer, tirar do papel, né? Eu acho que o convite que eu posso fazer aqui é justamente para a gente poder, né, estruturar todo esse momento, né, com os varejistas, com a indústria, com os distribuidores, para a gente parar de blá, blá, blá e colocar tecnologia e inteligência para funcionar. Perfeito. E agora uma pergunta assim interessante. Eu acho que tudo isso que você falou faz bastante sentido, né? E quando a gente olha para essa realidade do supermercadista, do varejista, com tantos produtos lá sem giro, a gente entende que essa dinâmica que existe hoje, que impera, da indústria empurrar os produtos, o varejo absorver, tentar empurrar para o consumidor, não ter giro, ter que fazer promoção, tentar queimar aquele estoque de alguma maneira, e aí esse ciclo vai continuando, né? E ele vai acontecendo, e de alguma maneira a gente vê isso acontecer há muito tempo, e a gente percebe que ainda há necessidade de acontecer uma mudança. E aí eu fico pensando aqui, do lado do supermercadista, né? Como que ele vai confiar na indústria? Como é que ele vai dizer, poxa, então agora eu vou dizer tudo para essa indústria que está me empurrando coisas, eu vou dizer o quanto eu tenho de cada produto, ele vai saber quando eu estou precisando, e aí será que ele não vai usar isso contra mim para me dar me dar oportunidade de negociação piores do que ele me daria se ele não soubesse se eu estou estocado ou não? Então, eu tenho a impressão que, de alguma maneira, a gente acaba voltando para esse ciclo
porque a gente não consegue criar essa confiança para que exista uma verdadeira colaboração entre indústria e varejo. Apesar da gente falar tanto nesse tema, nos eventos e tal, eu acredito que esse ainda é um ponto bastante difícil e que a gente precisa superar isso para que essa colaboração realmente aconteça e todo mundo ganhe de verdade, né? Queria ver um pouquinho do teu ponto de vista, se isso ainda é um problema e quais são os outros obstáculos que a gente precisa superar para, de fato, fazer essa virada de mesa e resolver o problema, né? André, excelente pergunta, cara. A primeira questão, né, da colaboração. A gente precisa entender colaboração como um ponto crucial, né, que a gente tem no nosso dia a dia, seja na nossa família, seja dentro da empresa que a gente trabalha. Colaboração, ela vincula 2 pontos importantes, André. Compartilhamento. Então, é compartilhar para poder comprometer. Ou palavras difíceis, né? Compartilhar. Então, eu estou dentro de casa e eu chego para minha família e falo, família, é o seguinte, eu não tenho condições de manter esse nível de compra e essa escola que eu estou pagando. Vamos pensar em conjunto como a gente pode viver com o dinheiro que o pai ganha. Vamos agora para o lado do varejista com a indústria, André. Indústria. Eu vou compartilhar os meus dados. Eu estou compartilhando. Olha o que eu tenho aqui. Realmente, esses produtos aqui têm um alto giro. Obrigado. Agora, tenho esses outros produtos que eu não consigo girar. Eu preciso da sua área de trade e de marketing para a gente fazer mais uma execução, porque dessa forma eu não consigo trabalhar com estes produtos. Se a gente verificar, nós dois, que esses produtos não giram, vamos desenhar um novo mix para minha loja? 2, né, que é envolver para comprometer. Eu vou compartilhar, mas é um compartilhamento com uma troca. Não é só eu te dou e acabou. Eu te dou e obrigado, fui embora. Não. Eu estou compartilhando contigo porque eu preciso, né? Eu estou te comprometendo comigo que a gente precisa fazer um negócio. Atender o nosso cliente. No momento que a gente pega, André, e traz isso para dentro de casa, ou seja, a gente mostra a nossa situação e fala, olha, é isso aqui. Como que eu posso trabalhar contigo para que a gente tenha um giro bacana, uma estruturação bacana, e você não fira e respeite, né, o meu ganho. Imagina o estoque do varejista. Quem faz a gestão é a própria indústria. Quem gere toda essa estrutura é o varejista. Aliás, a indústria, perdão. Imagina. Então, você fala assim, poxa, Leão, mas isso é impossível acontecer, porque o cara pode ferir, pode empurrar mais produto, ele vai me ferrar. Para isso, André, existe contrato. Contrato, André. Contratos que sejam ganha-ganha. Então, eu já negocio com a indústria que se eu tiver excessos, o problema é da indústria, porque ela não cuidou. Eu estou compartilhando meu dado de sellout. E a tecnologia, André, está aí. A Neogrid já provê essa tecnologia. E é muito legal porque a gente vê grandes indústrias indo para esse caminho. Por quê, André? Com o advento do Covid, essa estruturação de sentar ali no box, ficar discutindo 10 centavos a mais ou a menos, está indo por terra, André. Porque ninguém pode mais visitar ninguém. 2, se a gente não cuidar da estruturação de compras e de vendas, de um lado, não querendo empurrar, e do outro, não querendo comprar qualquer coisa, né, num volume. De novo, estou generalizando, né, André? Não quero indicar aqui. Eu tenho certeza que grande parte de quem usa a BlueSoft e quem lida com o varejo não faz isso, mas existe sim um ponto de melhoria, de oportunidade, porque se nós pensarmos, né, com a cabeça do key account,
em estar preocupado com o sellout. E do outro lado, a cabeça do comprador, que nesse caso, né, se ele pensar em contratos que sejam de ganha-ganha, onde a própria indústria cuide daquela estrutura, cuide do que vai dentro do supermercado, André, isso chama-se Projeto Ruptura Zero. Leão, isso aí é meu sonho. Então, o sonho é realizável, tá lá na NeoGrid, chama-se VMI. O que a gente precisa fazer é, sim, um acordo entre indústria e varejo para que não ocorra, André, exatamente esse ponto. Esse ponto que você colocou que é fundamental. Por quê? Acho que a gente pode colocar isso aqui, André. A gente vive num país que sempre a gente tem aquela síndrome do Gerson, né? De o cara que quer ganhar alguma coisa, então, poxa, se eu liberar essa informação, o cara vai... Tirar Por que nos outros países não acontece, André? Porque nos outros países todo mundo respeita um negócio chamado contrato e palavra. A gente senta em conjunto e monta. Olha, quais as empresas que você quer trabalhar? A gente está já nesse movimento com alguns varejistas, e uma coisa interessante, André, quando a gente pede para o varejista elencar quais são as empresas que eles querem trabalhar com o VMI no primeiro momento, acredite se quiser, a gente não conversou nem com um varejista nem com outro, tá? A lista é praticamente a mesma. Por que será? Por que a gente conversa dentro do varejo e fala assim, poxa, essas indústrias, e por um acaso essas indústrias são as que mais vendem. Não é interessante? E eu te falo, a base de toda essa estrutura, pessoas, pessoas e pessoas. Então, se nós tivermos pessoas com processo azeitado, tecnológico, com um respaldo, né, com essa frente comum de vender mais, de atrelar contratos que sejam bons, tanto para a indústria quanto para o varejo, tanto para a indústria quanto para o distribuidor, André, nós mudamos o patamar do país. E sabe de quem depende isso? De nós, que fazemos parte desse ecossistema. E de verdade, eu falo em tom provocativo e positivo, porque eu vejo não como ponto negativo, eu vejo como ponto de oportunidade, André, porque quem acordou para essas luzes acesas, principalmente mediante aquilo que está acontecendo no Covid, está vendo, André, uma mudança no seu negócio. Isso muda totalmente a relação. Por quê? No momento que você compartilha, e dê exemplo da família, dê exemplo do que aconteceu em casa, cara, é uma realidade, a gente tem que encarar as realidades e mostrar, olha, aquilo que a gente pode, aquilo que a gente não pode, do and don'ts, né? O que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Estruturar esse processo. André, todo mundo vive feliz, estruturado e podendo realmente galgar outros movimentos, porque quando você vê que aquela indústria, ela tá com você porque você compartilha dos mesmos ideais, que é você atender melhor o cliente, e atendendo melhor o cliente você vende mais, é uma mágica, cara, do ganha-ganha-ganha, né? Com certeza. No final do dia, seja ruptura, seja excesso de estoque, toda a cadeia perde, né? Sem a ruptura, ninguém vendeu, o varejo deixou de vender, distribuidor deixou de vender, a indústria deixou de vender. O excesso de estoque deixa o capital do varejista empatado ali e ele deixa de comprar novos produtos, a gente diminui o giro e a prosperidade de todo mundo, e o consumidor também perde porque ele só encontra aquele produto que ele não quer levar. Quando a gente consegue sincronizar tudo isso, acho que todo mundo ganha. Também estou bastante otimista com essa questão toda. Acho que apesar de todas as dificuldades que essa pandemia trouxe, do ponto de vista de adoção de tecnologia, tem sido muito bom. Acho que muitos supermercadistas, e acho que as indústrias de maneira geral, né, não só ali o varejo, mas de uma forma geral, as empresas estão olhando para muitas tecnologias de uma maneira diferente. O trabalho remoto está acontecendo,
as pessoas continuam fazendo tudo usando tecnologia, usando o Zoom, usando reuniões remotas, usando softwares para fazer coisas que antes eram feitas de uma maneira mais pessoal. E eu acho que tudo isso vai acelerar bastante e, de repente, vão encontrar um atalho para chegar nisso, que parece ser uma utopia, mas não é. A gente sabe que é possível, né? A gente consegue sincronizar toda essa cadeia de abastecimento e todo mundo ganhar. Leão, cara, quero te agradecer imensamente aí pela oportunidade da gente bater esse papo. Falamos de muita coisa legal, muita coisa interessante. Obrigado aí por todos os exemplos, cara, pelo teu entusiasmo em falar de todos esses assuntos, foi muito bacana. Queria que você deixasse aí, de repente, uma mensagem final, deixasse teus contatos, como é que quem quiser falar contigo, quiser saber mais sobre tudo isso que você falou aqui pra gente, pode te encontrar. Poxa, André, um prazerzão. Acho que a gente poderia ficar mais umas boas horas aqui junto, porque acho que dá para perceber, acho que no brilho dos olhos, tanto o meu quanto do seu, que é um tema que a gente ama, né? Como últimas palavras, André, eu vejo que a gente tem realmente um momento único de oportunidades, onde se a gente realmente, né, pensar em coisas diferentes, eu vou dar um exemplo claro, né? Essa questão da gente sempre acreditar que trabalhar de casa a gente não teria, né, a mesmo empenho, a determinação das pessoas, e veja o que aconteceu. A gente rompeu uma barreira e viu que a gente, na verdade, está trabalhando muito mais do que a gente trabalhava, né? Então, olha o rompimento de uma coisa tão simples, e porque a gente achava que ia ser. Então, acho que um tema importante, André, e aí baseado muito, né, no Darwin, porque acho que a gente está vivendo esse momento. Darwin falava muito, né? Quem sobrevive, André? O mais forte ou o mais inteligente? Nenhum dos dois, André. Sobrevive quem melhor se adapta. Então, para se adaptar, André, como é que o DNA, como é que as coisas funcionam? Testando. Então, ao invés do blá blá blá, se uma empresa pega e se compromete falando de resultado, por que não deixar implementar? E falar, gente, se eu conseguir esse resultado, por que eu não vou implementar isso? Né? Que é uma coisa muito de startup, mas que nós, como dentro do varejo, da indústria e dos distribuidores, agora principalmente, a gente viu, se a gente já testou o modelo de trabalhar remotamente e viu que funcionou, o que a gente está esperando para escutar de caras que já têm histórico, que já tenham casos reais já implementados, de colocar para dentro da mesa e discutir como que a gente viabiliza esse projeto. Posso ver funcionar? Tá aqui, ó, funcionou. Vamos executar o resto. É sair da mesmice, entendeu, André? Né? Se adaptando, testando de verdade, não só no blá blá blá, mas testando na vida real, na prática. E aí deixa o meu convite, André. Meu nome é Rodrigo Leão, Neogrid no LinkedIn. Eu acho que já deu para reparar, eu gosto um pouco de falar, principalmente de mercado, então eu sempre estou em palestra, sempre estou, então acho que é muito fácil me encontrar. O meu e-mail, rodrigo.leão@neogrid.com, mas eu vou depois conversar contigo, com o Wilson, para deixar esses contatos também, e de verdade, fazer esse convite para mudar seu negócio. Vamos vender mais. E o objetivo é juntar pessoas do bem para fazer o bem, André. E eu tenho certeza que a gente pode ajudar com pessoas do bem fazendo o bem, mudar o perfil do nosso país, mudar o nosso perfil das nossas relações entre distribuidores, varejos e indústrias. Esse convite que eu quero fazer para todo mundo, tá bom? E, cara, uma saudade, cara, um grande abraço. Muito obrigado pelo convite, cara. Legal, Leão, legal, muito bom, muito bom. A gente vai deixar aqui todos os contatos do Leão na descrição do vídeo. Se você quiser mais informações, quiser encontrar ele no LinkedIn, quiser saber mais da Neogrid, tá tudo aqui para você. Então, Leão, mais uma vez, muito obrigado aí pelo bate-papo. E muito obrigado também a você que nos assistiu, que continuou até aqui. Então, não esquece de deixar o seu like no vídeo, de compartilhar com outras pessoas. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque a gente está sempre gerando mais conteúdos interessantes como esse para você. E se estiver precisando de um ERP moderno, web, em nuvem, fala com o nosso time comercial, a gente está ansioso para poder mostrar
toda a tecnologia que a gente tem para transformar o varejo, para transformar o seu supermercado. Então, conta com a gente. Muito obrigado e até o próximo episódio.